No ar, mais uma vez, o estudo da Bíblia com o evangelista Jimmy Swaggart. Durante os próximos minutos, as dúvidas bíblicas de nossos ouvintes serão analisadas dentro desta série intitulada Perguntas e Respostas. E agora, para responder suas perguntas, o evangelista Jimmy Swaggart. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da Bíblia. Sempre uma alegria tê-lo conosco em nosso programa. Estamos estudando um assunto essa semana e a semana passada que creio ser de tremenda importância. Eu estou procurando fazer o melhor nesse estudo e vamos continuar estudando isso a semana que vem, para tentar mostrar o amor que temos por todos, seja quem for. Alguém pode dizer, todos os homens são filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Jesus deixou isso bem claro quando falou a um grupo e disse, estava falando aos fariseus, que eram os mais religiosos da terra, disse, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então Deus criou o homem, e Satanás tem tentado destruir, torcer e perverter a humanidade de todas as formas que são possíveis. Estamos estudando por que a homossexualidade é horrível. Primeiro, é um pecado contra a natureza. Segundo, é um pecado contra a sociedade. E hoje vamos ver que é um pecado contra Deus. Isso cobre toda a gama do relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus. A homossexualidade é um pecado contra a natureza, pecado contra a sociedade e também um pecado contra Deus. E vamos ver por quê. Vamos falar disso por alto. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17 diz, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A homossexualidade é um esforço diabólico de Satanás para insultar a Deus. Eu quero que você saiba que esse é o ponto crucial da questão. Satanás odeia Deus. Para ferir a Deus e entristecer a Deus, Satanás irá afligir a coisa mais preciosa da criação, o homem. E uma das formas que Satanás usa para causar muita tristeza e pesar em seu insulto contra Deus, em sua afronta contra Deus, é perverter o homem, criação de Deus, e mudar o modo como foi feito. Eu mencionei num programa anterior que quando Deus criou o homem, ele criou Adão e Eva. Pode parecer estranho, mas a mulher veio do homem, Ele criou Adão e Eva. Ele não criou Adão e João. Ele não criou Eva e Maria. Ele criou Adão e Eva. Essa é a criação de Deus. E uma das razões por que Satanás concebeu esse plano tão diabólico é porque ele deseja profanar o templo criado por Deus. Este corpo é um templo. O que quer dizer isso? A Escritura nos diz, não sabeis que sois santuários de Deus. Repare bem o termo santuário de Deus. O templo abriga algo. Esse corpo abriga a alma e o espírito, que devem ser a casa de Deus. Deus deve viver em nós. Quando você é batizado no Espírito Santo, você se torna templo do Espírito Santo. Que pensamento tremendo. Essa é uma afirmação tremenda. É isso que Deus quer. Se eu perguntar, por que você é salvo? Por que Deus salvou você? Você pode ter muitas respostas e dizer, Ele me salvou para me livrar do inferno, me salvou para ir para o céu, me salvou do pecado, me salvou disso, me salvou daquilo, e tudo isso é verdade. Mas Paulo diz em Efésios que a razão que Deus nos salvou é para que sejamos a habitação de Deus através do Espírito. Sabe?
E o Espírito de Deus não pode habitar num templo imundo. Então surge uma pergunta: uma pessoa pode ser homossexual e crente ao mesmo tempo? Não. Assim como ele não pode ser bêbado e crente ao mesmo tempo. Ele não pode ser um adúltero e um crente ao mesmo tempo. Ele não pode ser ladrão e crente ao mesmo tempo. Um ladrão pode se converter, o homossexual pode se tornar crente, um bêbado pode se tornar crente, pode aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e então a homossexualidade deve parar, o roubo deve parar, o alcoolismo ou a embriaguez deve parar, as drogas devem parar, etc, etc, etc. Quer dizer que se fizerem isso mais uma vez, Deus irá cortá-los? Não, não quer dizer nada disso. Deus é paciente, amoroso, bom e atencioso, mas odeia o pecado. Ele ama o pecador e odeia o pecado. Nós somos o templo de Deus, e mesmo como pecadores, nós nascemos no pecado, mas aceitamos Jesus quando chegamos à idade certa ou da razão. E até mesmo a pessoa que não é salva, seu corpo foi feito também para abrigar o Espírito Santo. E Satanás está tentando perverter essa grande criação de Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é o castigo da homossexualidade? O que acontecerá com o indivíduo que continua nesse tipo de vida? O que acontecerá com o homossexual? Em Gênesis 19, lemos que Deus veio lá do céu pessoalmente. Não mandou anjos, não mandou profetas, mas ele mesmo veio. E o resultado daquela visita foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Dessa palavra Sodoma, então, é que surgiu a palavra sodomia, homossexualidade. A história é contada no livro de Gênesis, e não vou repetir aqui, mas Deus mandou o fogo do céu, choveu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e os arqueólogos e historiadores acreditam que elas ficavam na parte sul do Mar Morto. Sabemos que ali era uma campina, e ali estavam fundadas as cidades de Sodoma e Gomorra um dia. Isso há muitos anos passados. Acredita-se que não há vestígios, mas eu creio que mesmo se eles cavarem, não encontrarão vestígios, porque há uma grande possibilidade de que Deus tenha acabado com tudo e não haja vestígio algum mesmo embaixo da terra. Há um versículo que fala que aquela área costumava ser muito fértil e também tudo que plantavam ali crescia, enquanto hoje é muito estéril e árido. E parece que quando o julgamento de Deus veio, ele destruiu tudo o que havia na face da terra. E por que fez isso? É a única vez em toda a palavra de Deus que Deus teve que intervir pessoalmente naquelas cidades. Eu quero dizer uma coisa, e sei que alguns irão concordar e outros não irão. Mas pode ser que a homossexualidade seja o pior pecado na face da terra. Eu não julgo ninguém, pois é Deus aquele que julga. Mas eu sei, como já mencionei, que esse foi o único pecado pelo qual Deus veio do céu para intervir pessoalmente e destruir as cidades como se nunca tivessem existido. E ele destruiu todos os habitantes, com exceção de Ló e suas filhas, etc. Até a esposa dele morreu. E também há outras passagens que estão no Velho Testamento que eu poderia citar, mas não vou fazer porque não temos muito tempo. Esse deve ser o pior pecado do mundo. E há uma coisa que eu quero dizer
Agora, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra é que aqueles sodomitas, eles tentaram derrubar as portas para poder seduzir os anjos que estavam na casa de Ló. Mas por causa da sua cegueira, não conseguiram. Mas a violência está sempre acompanhando a homossexualidade. O coração do homossexual se torna tão frio e a culpa e a perversão aumentam muito mais. Como posso dizer isso? Quando você pega o jornal ou liga a televisão e vê que 3, 5, 10, 20, 30 meninos foram mortos, e isso acontece com mais frequência, e em geral e quase sempre está escrito ali que há um homossexual envolvido. Pode haver casos que são um pouco diferentes, mas os casos que eu vi, todos eles tinham homossexuais envolvidos com muita violência. Então, o resultado final é muita culpa e muita perversão. Bem, sabemos que foi Jesus que parou isso com sua morte na cruz do Calvário. Os homossexuais nos tempos bíblicos eram apedrejados. Hoje eles podem ir aos pés da cruz e deixar que o Senhor Jesus Cristo os limpe de todo o pecado. Eu não sei se eles podiam se arrepender, mas creio que se naqueles dias eles se arrependessem, eles não seriam apedrejados. Não verifiquei nessa passagem, mas parece que era assim. Em Romanos 1:32, lemos isso. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E dos versículos 29 até 31, Deus então faz uma lista dos pecados, e eu creio que vou ler aqui. Romanos, capítulo 1. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Versículos 26 e 27. Eu vou ler essa grande lista, se conseguir virar a página. Vamos ler o versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Um homem me escreveu outro dia, mas isso tudo é tão ruim como o homossexual, os que têm inveja, os que estão desobedecendo aos pais. Em sua carta ele me disse isso: aqueles que desobedecem aos pais estão tão errados quanto o homossexual. Os que são difamadores, os que são malvados, são injustos, estão cometendo um pecado, seja qual for, que é tão ruim quanto o homossexual. Foi o que o homem me escreveu. Mas ele está errado. O que Deus está dizendo nesta passagem é isso. Ele começa aqui no versículo 26 e continua no versículo 27. No versículo 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. É isso que Deus disse. Que o homossexual, com esse tipo de vida, está se voltando contra Deus e sua palavra. E irá também fazer essas coisas que eu mencionei. Ele terá a culpa da injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, dolo, malignidade, difamações, calúnia, aborrecerá a Deus, será insolente, insensato, sem afeição natural e etc. Bem, quando um indivíduo peca, o pecado não para ali, a não ser que Deus intervenha e ele permita que Deus haja, senão ele irá pecar cada vez mais, e isso é o que Deus está dizendo.
Ele fala disso em Romanos 1:27. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E nesse caso é isso que acontece com todos os que são homossexuais. No original, quando diz que ele recebe a punição, quer dizer, recebe o que merece. Em outras palavras, preste atenção ao que eu vou dizer. O comportamento do homossexual, seu semblante, suas ações, a sua feição começa aos poucos mudar e se tornar pervertida. E isso não acontece da noite para o dia. Não é algo imediato. Mas ele começa a mudar e seus gestos começam a ficar bem femininos. E os gestos da mulher ficam masculinos. Todo o seu maneirismo se perverte e muda. Elas parecem homens e eles mulheres. Admito que alguns são mais que outros. Mas é isso que a Escritura diz quando fala recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E é isso tudo que causa a culpa. Que a Frances mencionou na primeira parte do programa de ontem, eu acredito. É o que causa a culpa. Por isso alguém me escreveu. Eu me odiava. Não queria ser daquele jeito. A culpa era intolerável, a dor era insuportável, e é isso que acontece com todos esses indivíduos. As leis não os ajudam. A sociedade aceitando-os não pode parar isso. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por último isso, o homossexual, a não ser que venha o Senhor Jesus Cristo, irá morrer eternamente perdido sem Deus no inferno. O homossexual pode ser salvo, mas precisa deixar a homossexualidade. Em Apocalipse 22:15, Deus nos dá uma lista das pessoas nesse determinado texto que também inclui os homossexuais, entre outros. Quero fazer uma afirmação aqui. Não só o homossexual vai para o inferno se ele não for salvo e deixar essa vida. E também deixar que Jesus o ajude. Mas todo aquele que não aceitar o Senhor Jesus Cristo também. E eu estou dizendo isso porque existem muitas pessoas que estão querendo provar para nós que o homossexual pode ser salvo e continuar nesse tipo de vida e continuar a ser salvo. Não é verdade. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Ouçam com muita atenção. Não vos enganeis. Estejam atentos. Não deixem ninguém enganar ou iludir vocês. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, ou melhor dizendo, aqueles todos que abusam de si mesmos com alguma outra pessoa qualquer, eles são culpados de ofender a outros. Em outras palavras, o sodomita, o homossexual. Ele abusa de si mesmo com outra pessoa. Ele disse nesse texto, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, e entre outros, eu não estou falando só do homossexual, mas dos injustos, isto é, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, e por fim ele fala dos sodomitas, que no caso são os homossexuais. Eles todos não herdarão o reino de Deus. Eu disse tudo isso só para dizer o seguinte.
E eu não vou poder terminar hoje porque não temos bastante tempo, mas há esperança para o homossexual. O homossexual pode ser ajudado. Ele pode mudar. Ele precisa continuar vivendo assim. E essa poderosa e terrível escravidão pode terminar. Primeiro, eu quero deixar bem claro, Jesus Cristo morreu pelo homossexual, como ele morreu por mim, pela Frances, e você, e o mundo todo. O homossexual estava incluído naquele grande sacrifício, no preço pago pelo Mestre na cruz do Calvário. Não há escravidão ou trevas que Jesus Cristo não possa quebrar. Quero deixar bem claro que não há escravidão ou trevas que Jesus Cristo não possa quebrar. Inclusive com o homossexual. E quando Jesus se ofereceu por nós, ele fez isso pelo homossexual, bem como por todos nós. E por todo pecador. E aceitá-lo na sociedade não é a resposta. A única resposta é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que Deus pode nos salvar de todos os nossos pecados? Não perca.